Oficialmente, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre mais um dos pilares da autoestima, tá? A gente então vem aí numa temporada, numa nova temporada da minissérie sobre autoestima. Quem não assistiu as duas lives anteriores, quando eu introduzi esse tema, volta lá, elas estão no IGTV, estão no YouTube também, porque é uma sequência importante. Eu sempre vou retomar o conceito de autoestima que estamos trabalhando aqui, para a gente ficar mais ou menos na mesma página do livro, e sigo adiante, tá? Então, para lembrar, nós estamos trabalhando com o conceito de autoestima proposto pelo Nathaniel Branden, que foi um psicoterapeuta, PhD em psicologia e uma das figuras que mais estudou autoestima até hoje, né, conhecidamente. Ele se dedicou praticamente a sua vida inteira como psicoterapeuta e como pesquisador para esse tema e para a importância que essa necessidade psicológica, porque a gente está entendendo a autoestima como uma necessidade psicológica, tem na nossa vida, na forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo e com o mundo que nos cerca. O conceito que a gente trabalha de autoestima, ele é composto basicamente por dois componentes, autoeficácia e autorrespeito. A autoeficácia é aquela capacidade que nós temos de confiar na nossa habilidade de dar conta dos desafios que a vida nos propõe. Então, a autoeficácia é quando nós nos sabemos capazes de superar desafios, de realizar coisas, de alcançar objetivos. Isso é um dos componentes da autoestima que nós trabalhamos nessa abordagem que apresento para vocês. O segundo componente é o autorrespeito. O autorrespeito tem a ver com a nossa confiança de que somos dignos de existirmos e de sermos felizes. O pilar da autoestima que eu vou trabalhar hoje tem muito a ver com esse componente do autorrespeito, tá? Então, para relembrar, trabalhamos já 3 pilares, os 3 primeiros pilares propostos pelo Branden, que é o viver de forma consciente, o pilar da autoaceitação e o pilar da autorresponsabilidade. Esses 3 foram temas da live da semana passada. Então, depois que a gente acabar aqui, quem não assistiu, pode voltar lá, que a gente vai falar hoje do 4º pilar, que é o pilar da autoafirmação. Esses pilares que o Branden propõe, ele propõe como práticas, né? Então não é 7 passos para alcançar alguma coisa, 8 passos para não sei o que lá, né? Faça isso e sua autoestima vai ter um upgrade. Não se trata disso. Nós estamos aqui numa abordagem profunda de autoestima que entende que essa necessidade psicológica que nós temos de ter uma percepção a nosso próprio respeito exige autoconhecimento. Essas práticas que o Branden propõe, ele chama de práticas porque ele está querendo falar de atitudes que podem ser desenvolvidas, que exigem uma posição ativa nossa. Que a autoestima não é alguma coisa que a gente nasce com ou sem, né? Que exige um desenvolvimento e uma postura ativa no desenvolvimento desse processo, dessa necessidade psicológica, dessa experiência. A autoestima é melhor entendida como uma experiência que nós vivenciamos. E esses pilares, que são 6 no total, quando a gente desenvolve essas atitudes perante a vida, nós vamos vivenciar uma experiência mais plena de autoestima. Então, vocês viram lá na live passada que o pilar 2 é a autoaceitação. Muitas vezes a gente confunde autoestima com autoaceitação. A gente acha que a autoestima é autoaceitação e, na verdade, esse é um dos pilares somente, né? Sem autoaceitação não tem como ter autoestima, mas esse é só um dos pilares. E aí hoje, gente, quando eu pensei sobre a live ao longo do dia de hoje, eu passei por alguns dilemas. Porque eu tinha divulgado que hoje nós iríamos falar dos 3 próximos pilares, né? Para fechar o combo de 6 pilares da autoestima. Então eu iria falar para vocês de autoafirmação, do pilar da intencionalidade ou prática da intencionalidade e da prática da integridade pessoal, que são os outros 3 pilares. Só que todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu me sentia esquisita.
falava... E aí teve um momento que eu parei no meu dia, entre um atendimento e outro. Voltei. Eu voltei para vocês, entrou uma ligação aqui, esqueci de tirar as ligações. Entrou uma ligação aqui. Eu acho que pausou por 1 minuto, mas me deem um joinha se eu tiver voltado. Se tiver tudo bem. Voltou, né? Tá. Que ainda existe gente que liga, tá, gente? Então entrou uma ligação aqui do nada no celular. E aí deu o vídeo pausado pra mim. Então, hoje, então, quando eu pensava lá na nossa história de falar dos 3 pilares finais da autoestima, todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu sentia um certo desconforto. E aí eu resolvi, num momento, entre atendimentos, no meio do dia, mais ou menos, parar e pensar sobre esse desconforto. Então eu parei, respirei, pensei nessa live de hoje e eu vi que tinha uma contração envolvida. Quando eu comecei a investigar sobre esse desconforto, eu percebi que falar sobre esses 3 pilares numa live de 50 minutos, 1 hora, que na verdade eu nem falo tudo isso, né? Eu falo meia hora, 40 minutos para ter tempo de ler os comentários de vocês, interagir com vocês, estava me deixando desconfortável porque eu acho que estava me levando para um lugar de superficialidade, de abordagem desse tema que eu não queria que fosse, principalmente nesse pilar que a gente vai trabalhar hoje, que é a autoafirmação. E aí, quando eu tomei a decisão de que eu iria mudar o que eu tinha divulgado, que não vamos falar dos 3 pilares hoje, a gente vai falar de um pilar, que é o 4º pilar, que é a autoafirmação, relaxamento. Eu encontrei a causa da contração e do que estava me gerando desconforto e uma certa ansiedade. Eu usei, na verdade, da minha autoafirmação, né, para tomar essa decisão. Que a autoafirmação é essa capacidade que a gente tem de ser fiel ao nosso desejo, à nossa vontade, à nossa verdade daquele momento. O desconforto, ele vinha de um lugar de pensar, poxa, mas eu já divulguei que ia ser outra coisa. As pessoas vão pra live esperando uma coisa e vão receber outras. As pessoas vão achar que eu sou desorganizada e vão sair no meio da live. Então veio o desconforto, era o meu desejo infantil de querer atender a expectativa. Quando eu tomei a decisão mais alinhada com a minha autoafirmação, veio um relaxamento absurdo. Então eu tô começando dando um exemplo pra gente começar a entender o que é esse pilar da autoafirmação. Quando a primeira vez que eu comecei a estudar sobre autoestima nessa perspectiva que eu tenho trazido para vocês, uma coisa que me veio à cabeça foi esse termo autoafirmação, ele pode ser muito confundidor. Eu não sei se ele expressa exatamente o que ele quer dizer, né? Ele foi traduzido dessa forma, do inglês, né, porque a palavra que o Brandon usa, ela é muito mais parecida com assertividade, mas também não é exatamente de assertividade que a gente está falando. Então ele foi traduzido como autoafirmação, mas isso pode confundir um pouco do que a gente está querendo dizer quando a gente fala que praticar a autoafirmação é um pilar para desenvolver uma autoestima plena. Eu vou começar dando exemplos de quando que a gente abre mão da nossa autoafirmação para aí começar a explicar o conceito. Então eu vou fazer um caminho inverso ao que eu faço normalmente nas lives, que normalmente eu falo da teoria e vou dando exemplos. Hoje eu vou dar exemplos e depois embasar de teoria, para que juntos a gente construa o que é a prática da autoafirmação e por que ela interfere tanto na nossa autoestima. Então, a prática da autoafirmação, ela tem a ver com a gente exercer esse nosso direito de existir. Eu lembro que eu falei que o autorrespeito estaria muito próximo do pilar que nós trabalharíamos hoje. Então, basicamente, é exercer o nosso direito de existir e de sermos felizes. Só que quando a gente fala isso, toda vez que eu ouço psicólogos ou profissionais que trabalham com as questões humanas falando isso, a gente pensa, né? Eu sei que eu tenho o direito de existir, é muito abstrato isso. O que significa isso na prática? Né? Como é que a gente alcança esse tal do direito de existir? E por isso eu vou começar dando exemplos. Por isso que
eu vou começar dando exemplos de quando que a gente abre mão do nosso direito de existir. E aí eu quero pedir uma outra coisa para vocês nessa live que vai ser mais interativa, que é: quem tiver certeza que confia no seu direito de existir, põe uma mãozinha para cima. Põe um bonequinho de mãozinha para cima, aqui nos comentários, que eu quero dar uma olhadinha nisso antes da gente começar a abordar o nosso tema. Então, se você tem certeza que você confia no seu direito de existir, mãozinha para cima. Já começaram a aparecer algumas mãozinhas para cima. Chegou uma carinha, que eu não sei se é mãozinha para cima ou não. Ser fiel à nossa verdade do momento. A gente vai explorar essa coisa teórica. Mãozinha para cima, algumas mãozinhas para cima. Ok, tem uma galera aí com uma mãozinha aqui hoje. Tem alguém muito atrás de mim. Vai ter que esperar um pouco, vai ter que esperar a live, seja lá quem for, que está muito atrás de mim, como é um número que eu não conheço, eu sei que não é paciente e nem familiar. Mãozinha pra cima, um chorinho, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Ok, então vamos entender. Pra gente entender o que é confiar, tô quase saindo da live pra poder atender essa pessoa, que ela tá muito desesperada. Pra gente confiar no nosso direito de existir, a gente precisa entender. Eu vou começar, né? Como eu falei, eu vou usar como exemplos quando que a gente abre mão do nosso direito de existir. Então, a gente abre mão da nossa autoafirmação todas as vezes que a gente faz uma escolha diferente do que a gente quer para atender a expectativa de alguém. Então, quando eu vou naquela festa, que eu não quero ir tanto, mas eu só vou porque se eu não for, o meu amigo ou a minha amiga vão ficar chateados comigo. Ou quando eu faço alguma coisa para não desagradar o meu pai e a minha mãe. Quando eu faço alguma coisa para não, ou deixo de fazer, quando eu faço ou deixo de fazer alguma coisa que eu gostaria para não desagradar o meu marido, eu tô abrindo mão do meu direito de existir. Quando eu digo sim, querendo dizer não, eu estou abrindo mão do meu direito de existir. Só que, quando eu digo não, querendo dizer sim, eu também estou abrindo mão do meu direito de existir. E a gente vai falar sobre isso, porque muitas pessoas acabam tendo no não uma forma de mecanismo de defesa também. Então diz não reflexivamente, quando na verdade o sim seria o que melhor atenderia às suas necessidades. Então, na verdade, quando eu digo não ou digo sim, querendo dizer o inverso, eu estou abrindo mão da minha autoafirmação. Eu estou abrindo mão da minha autoafirmação quando eu sorrio de uma piada de mau gosto para não criar um clima desagradável. Quando eu aceito o controle da minha forma de falar, da minha forma de vestir. Quando eu aceito me afastar dos meus amigos para não desagradar alguém da minha família, ou minha mãe, ou meu marido, a minha esposa. Quando eu tento resolver os problemas de todas as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que isso me custe pequenos sacrifícios, eu estou abrindo mão da minha autoafirmação. E aí eu entro num processo que eu vou falar daqui a pouquinho, que é um processo de manipulação emocional. Quando eu recebo um tratamento que eu não gostei de um amigo, por exemplo, e eu penso, deixa pra lá, tá tudo bem. Quando eu vejo uma injustiça na fila do mercado, e aí aquilo me incomoda profundamente, e eu opto por não fazer nada. E aí depois eu penso, mas aquela pessoa era meio maluca também, deixa pra lá. Geralmente, as situações em que eu falo, deixa pra lá, não é tão importante assim, deixa pra lá. Eu estou dando uma justificativa para minha consciência de algo que eu gostaria de ter agido diferente. Só que o meu consciente vai aceitar essa justificativa. Porém, a minha autoestima é que vai pagar o preço, porque ela sabe qual era o meu desejo real naquele momento. Então, quando eu estou numa rodada de amigos e só eu discordo do que está sendo dito e alguém me pergunta o que é que você acha e eu dou um sorriso e concordo, eu estou abrindo mão
da minha autoafirmação. Esses são só alguns dos exemplos, gente, que a gente poderia dar de situações que a gente abre mão, né, da nossa autoafirmação. Então, a autoafirmação, ela na verdade significa honrar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos valores e buscar formas apropriadas da sua expressão na realidade. E essa segunda parte da sentença é muito, muito, muito importante. Porque senão a gente cai em polaridades. E lembra que eu tenho falado live atrás de live, conteúdo atrás de conteúdo, que qualquer dos extremos, sempre que a gente está em polaridades extremas, nós estamos em um caminho de adoecimento. O trânsito é saúde. Sempre. Isso serve para quase tudo. Serve para tudo, mas serve para quase tudo. Sempre que a gente está numa polaridade, nós estamos ou em um mecanismo de defesa ou em um processo de adoecimento. Então, a forma de expressão na realidade para minha autoafirmação é algo muito importante. Eu não posso cair nem no me anular, quando eu me anulo, quando eu me escondo, quando eu modifico partes minhas, quando eu acho que eu tenho que mudar quem eu sou para agradar, para conseguir o que eu quero, que aí a gente entra lá na situação da manipulação, ou simplesmente para pertencer. Eu estou abrindo mão da minha autoafirmação. Então, lembra que eu falei lá nos exemplos de alguém que faz tudo pelo outro, resolve todos os problemas do outro, presenteia quem não merece presente, né? Faz tudo por quem está ao seu redor, sem que as pessoas às vezes tenham solicitado por isso ou fazendo autossacrifícios para atender as expectativas e as necessidades das outras pessoas. Isso significa que o seu objetivo ao fazer pelo outro não é agradar o outro, mas sim manipular o outro para que ele faça o que você quer, para que o outro tenha uma dívida com você. A gente poderia, a partir daqui, abrir um parêntese gigantesco para a codependência emocional, mas como não é o objetivo, tem vários vídeos aí no perfil sobre codependência, que é essa necessidade de ser necessário. Então, vocês podem passear por lá em algum momento. Mas entendam que não é só quando a gente tem dificuldade de dizer não, quando a gente modifica alguma coisa nossa para agradar, né? Não é só quando nós nos intimidamos para não desagradar o outro que a gente está abrindo mão da nossa autoafirmação, não. Tá? Quando a gente tenta resolver tudo, quando nós achamos que nós somos o salvador da pátria, da vida do outro, nós também abrimos mão da nossa autoafirmação. Nós também estamos deixando de honrar os nossos valores e os nossos desejos e as nossas necessidades no mundo, né? Seja para evitar um confronto ou seja para ser amado e ser aceito e pertencer. Eu disse que a forma de expressão disso na realidade era uma parte importante dessa frase. Por quê? Porque autoafirmação não existe sem contexto. Ela não existe desconectada de consciência. Porque nós somos seres relacionais e nós vivemos dentro de um processo que envolve ser individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, não significa que defender os meus limites, os meus desejos, a minha forma de existir no mundo, seja sair agressivamente, né, numa agressividade infantil, contra tudo o que está contrário à minha vontade. Isso não é autoafirmação, igualmente. Né? Isso é como dirigir um carro embriagado. Você está dirigindo, mas você não sabe para onde está indo. Assim como a agressividade, por exemplo, ela não é autoafirmação. Quando eu preciso colocar os meus limites usando de uma agressividade imatura, eu só mudei o mecanismo de defesa. Quando eu digo não o tempo inteiro como uma reação reflexiva, né, como eu falei para vocês, todo mundo fala muito da dificuldade de dizer não, dificuldade de dizer não, dificuldade de dizer não. Mas existe um outro mecanismo de defesa que a nossa psique cria quando a gente está muito inseguro ou muito dependente, que é a assertividade sem reflexão. Então eu passo a dizer não como um processo quase instintivo, só pelo simples fato de discordar.
e sem critério, quando às vezes a minha vontade mais profunda em uma determinada situação era dizer sim. Né? Quando, por exemplo, eu vejo que eu estou errado em uma situação e eu não sou capaz de me desculpar e de voltar atrás, porque eu já dei a minha palavra, eu não posso voltar atrás. Então, quando eu comecei falando hoje para vocês sobre o meu dilema ao longo do dia, sobre mudar ou não mudar o tema da live, abordar de uma forma rapidinha, correndo, os 3 pilares da autoestima, ou me concentrar no pilar da autoafirmação. Esse dilema que eu passei tem a ver com esse ponto que eu estava falando para vocês agora. Tem a ver com como as pessoas vão enxergar se eu mudar de ideia, se eu fizer algo diferente do que eu prometi. Se eu disser que eu não estava certa na hora que eu fiz aquela divulgação. Então, a autoafirmação também não é eu sair dizendo não para tudo, para todos, defendendo os meus direitos a qualquer custo. Essa agressividade imatura, ela nos leva para o mesmo lugar do dizer sim para agradar, do me modificar para agradar. Existem contextos e existem formas de expressão que a gente garante a nossa individuação. E aí, quando eu falo individuação, lembra que eu estou falando de um conceito psicológico, da psicologia analítica. Não estou falando de individualismo, são coisas muito diferentes. Individuação é aquela conexão com a nossa essência mais autêntica, onde eu consigo expressar a minha autenticidade para o mundo me relacionando, mantendo o respeito por mim e pelo outro ao mesmo tempo. Então, existem muitas formas que, num dado momento, o meu respeito, ele vai exigir uma análise, né? O meu respeito por mim e pelo outro. Às vezes, vai ser um silêncio educado, que sinaliza uma desaprovação, vai ser a forma de expressão da minha autoafirmação. Se eu chego no casamento de uma amiga, e aí quando eu chego, eu dou de cara com a noiva saindo do carro. E ela te pergunta, amiga, estou bem, estou bonita. E você olha para aquele vestido e fala, não gostei. Esse é um momento que você não vai falar, escuta, não tinha outro? Essa expressão da sua verdade naquele momento, ela sinaliza simplesmente uma agressividade imatura. Por quê? Primeiro, porque aquilo não altera a tua vida. Segundo, porque você vai criar uma insegurança que ela não tem como modificar naquele momento. Então, aquele momento, ou que você sorri, não diz nada, sorri, ajeita uma coisa, ou você diz sim, porque você não vai ajudar com a sua sinceridade. A sinceridade, nesse momento, ela é só uma crueldade. Então, quando a gente fala em saber dizer não, gente, na verdade, o saber dizer não, ele é saber dizer não e saber dizer sim. Ele é saber quando que a minha necessidade vai ser melhor atendida aceitando a proposta do outro ou recusando a proposta do outro. E mesmo que no ponto de vista consciente a gente queira enganar a mente, a nossa autoestima sempre sabe a resposta. A nossa autoestima sempre sabe quando você disse, fulano agiu assim comigo, mas deixa pra lá. Melhor esse do que ficar sozinha. Isso, quem vai pagar a conta é a sua autoestima. Porque ela sabe que você ultrapassou um limite seu de autorrespeito. Né? Todas as vezes que a gente cria uma incoerência entre o nosso movimento interno e o nosso movimento externo, a nossa autoestima sabe disso e ela vai sofrer um abalo. Então também, gente, não é correto... tô preocupada aqui com o tempo, que eu ainda quero interagir com os conteúdos de vocês. Também não é correto quando a gente fala, mas é fácil para fulano ou para fulana ser autoafirmativo, né? Afinal de contas, ele tem uma autoestima ótima, ela tem uma autoestima ótima. Na verdade, o raciocínio é o inverso. É a prática da autoafirmação. É a prática de nós sermos fiéis aos nossos desejos, às nossas necessidades e conseguirmos encontrar formas de colocar a nossa autenticidade para o mundo de forma real.
É nós sermos fiéis e sinceros, inclusive com as nossas inseguranças. Inclusive com os momentos em que a gente não se sente à vontade, porque eles existirão. Eu falei isso na live passada, né? Ter autoestima saudável não significa que você não vai sentir medo, não significa que você não vai se sentir inseguro diante de determinadas situações, significa que você reconhece isso e você lida com isso de uma forma não reativa. A reatividade é um dos comportamentos que a gente aprende lá cedinho, na infância, para lidar com o que está atrás de tudo isso que a gente vem falando ao longo dessas lives, que se chama medo. Aquela emoçãozinha que permeia grande parte da nossa vida e grande parte das nossas questões relacionais. Os principais medos que a gente passa a vida inteira tentando evitar são os medos do abandono e da rejeição. E a reatividade é uma das situações que a gente cria para lidar com esses medos, né? Então, seja sendo reativo, no sentido de, então eu digo não, eu afasto as pessoas de mim, eu não sou flexível. Inflexibilidade é uma reatividade, que significa abrir mão da autoafirmação. Ou então, o inverso, eu tento me adaptar, ser flexível demais, me moldar, e aí eu perco a minha forma. Porque eu estou me moldando aos recipientes que eu vou encontrando ao longo da vida. Então a autenticidade, ela é um caminho onde eu me conecto com as minhas necessidades, com as minhas vontades mais verdadeiras, onde eu sei que a minha vida está nas minhas mãos, que a minha vida não pertence à minha mãe nem ao meu pai, que eu não preciso passar uma vida inteira organizando tudo para atender a expectativa de alguém externo a mim. Que eu não vim para essa existência para atender a expectativa de ninguém. Eu vim simplesmente para uma coisa: ser quem eu sou. Simplesmente realizar a minha natureza. Quando a gente realiza a nossa natureza, em geral a gente está num caminho de autenticidade. Só que a grande questão é que quando a gente vai passando aí pelas todas as experiências que a gente passa na vida, nós vamos criando defesas e a gente vai escondendo essa autenticidade de várias formas. E às vezes ela vai aparecer como uma timidez excessiva, que eu quero me esconder do mundo. Às vezes ela vai aparecer como uma agressividade, que eu saio dando em quem passa pela minha frente. Às vezes vai aparecer com o que a gente chama de pseudo-autoestima, que é eu crio uma máscara, uma persona de autoestima para o mundo externo. Então o mundo externo vai me ver como muito segura, muito perfeitinha, muito competente, muito dedicada. E por dentro eu vivencio medo e ansiedades constantes. Porque eu criei, né, uma máscara onde o olhar do outro é que define a minha autoestima. Então, pra gente saber como é que a gente está em relação a isso, eu sempre sugiro ir pro corpo. Sempre. Sabe? Fecha o olho. Pensa na situação que tá te gerando desconforto. Começa a se imaginar de formas diferentes, ver que relaxamento que o corpo traz, por onde passam as suas emoções. Então, reconhecimento das emoções, e emoção é algo que acontece no corpo. Hoje a gente não vai separar emoção de sentimento, porque eu também já fiz isso em outras lives, mas tem uma diferença, né, entre emoção e sentimento, para as abordagens que eu trabalho, de neurociências principalmente. Mas a emoção, o corpo é um grande sinalizador da sua autoafirmação, do quão você está alinhado com a sua prática de autoafirmação. Então, os nossos medos, as nossas ansiedades, quando eles não têm uma causa objetiva, em geral eles dizem de alguma coisa que a gente está abrindo mão, que é muito importante pra gente. Em geral, eles falam de uma tentativa de nos moldar à expectativa do outro, ou a expectativa, às vezes, de um trabalho, de um familiar, de um marido, ou a tentar manter um relacionamento ou conseguir um relacionamento, ou às vezes expectativas de pessoas que nem mais estão aqui, da nossa ancestralidade. Então, conhecer as nossas emoções, se conectar com as nossas emoções sempre vai ser um caminho para que a gente possa compreender o quanto eu estou conseguindo ser fiel aos meus valores, aos meus desejos, porque somos seres inteligentes e muitas vezes a gente vai encontrar justificativas conscientes muito boas para fazer essas coisas. Os mecanismos
que a gente utiliza para enganar a gente mesmo são muito, muito, muito sofisticados. Tá? Eu acabei de dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje. Então não é o fato de ser psicoterapeuta, de fazer terapia há 200 anos, que faz com que às vezes eu não caia na armadilha. Isso não existe, minha gente. O que acontece é que, a partir do momento que a gente vai criando afinidade com isso, você ganha um poder de autoinvestigação maior. É como se pensa numa piscina gelada, você coloca o pezinho, você sente água gelada e você tira. Você não precisa mais mergulhar e se afogar nela. Mas a gente vai passar por todas as emoções. O objetivo nunca é bloquear nenhuma emoção. A assertividade imatura, por exemplo, eu posso falar aí de carteirinha. Eu sou representante desse clube, fui representante desse clube por muito tempo. Por muito tempo, uma assertividade imatura foi a forma como eu encontrei de mecanismo de defesa para lidar com as minhas inseguranças. Depois de um trabalho muito profundo de autoestima, que eu diria que é bem recente, de uns 5 anos para cá talvez, que eu fui entender que às vezes o dizer o não, que às vezes colocar um limite, que às vezes cortar relações, falar não quero mais saber de você na minha vida, era só um mecanismo de defesa para lidar com o meu medo de abandono, da rejeição, a minha insegurança de não ser considerada suficiente. E aí é o grande maravilhoso, por isso eu tenho falado tanto de autoestimas por aqui, porque o maravilhoso é que quando a gente começa a compreender e a alinhar com a emoção, porque a compreensão cognitiva sempre vai vir antes, mas saber coisas não significa conseguir vivenciar coisas. Eu fiz esse post também esses dias. Mas quando a gente consegue alinhar essas duas coisas, o game fica mais leve. Fica muito, muito, muito mais suave. Porque você consegue olhar para as suas questões de uma forma muito mais tranquila. Dificilmente você vai ser ofendido pelo outro. Porque você sabe ou que aquilo que o outro está dizendo não é verdade a seu respeito, e aí você não se ofende. Ou você sabe que é verdade. E se não for alguma coisa que você também não gosta em você, você sabe que você está trabalhando para modificar aquilo. Então, fica muito mais suave ser quem você é. Fica muito mais suave dizer não com cordialidade. Aí eu consigo ter um relacionamento íntimo onde eu consigo manter a minha identidade e mesmo assim me vincular emocionalmente. Porque a ausência de me vincular emocionalmente também quer dizer de mecanismo de defesa. Eu consigo ter amizades onde eu não preciso concordar com tudo que os meus amigos fazem e eles também não precisam concordar com tudo que eu faço, eles não precisam ser iguais a mim. A necessidade de ter pessoas ao nosso redor que são iguais a nós nada mais é do que a necessidade da nossa baixa autoestima de ganhar aplauso para ver se ela se sente um pouquinho melhor. Não queiram ao seu redor só pessoas que te querem perfeitas. Queiram ao seu redor pessoas que te querem inteiras, com todas as suas partes. Então, quando a gente começa a praticar a autoafirmação, a gente se sente mais à vontade para fazer as coisas com suavidade e delicadeza. Então, eu consigo dizer os meus nãos com tranquilidade, com suavidade e delicadeza, com cordialidade. Eu consigo me vincular ao outro e mesmo assim manter a minha identidade. Eu consigo fazer lá o processo de individuação, que é ser individual e coletivo ao mesmo tempo. Eu consigo no meu trabalho, mesmo que eu não possa falar tudo o que eu penso, dizer tudo o que eu penso, agir da forma como eu quero, na hora que eu quero, eu consigo saber como eu me posiciono diante desse trabalho, o que é valor para mim e o que não é, o que é negociável para mim e o que não é. Se eu quero continuar dando seguimento à minha carreira nesse contexto ou não quero, eu consigo tomar decisões mais conscientes. E aí fica muito mais interessante. Temos alguns poucos minutinhos, então vou ver se eu consigo ler alguns comentários. Quem já passou comentário e quiser retomar, pode, tá? Ai, meu Deus, o som sumiu. O som tá normal, gente? O som tá normal? Que tem um negócio aqui de que o som sumiu. Mariana tá perguntando, como alinhar o cognitivo com a nossa emoção? Eu sou puro cognitivo, meu Deus. Mariana, primeiro, fica tranquila. Essa percepção de que nós somos, na nossa cultura, o cognitivo é mais valorizado. Só a gente pensar na nossa escola, por exemplo.
Na escola, o que a gente passa aprendendo a grande maior parte do tempo, desde que a gente é alfabetizado até a faculdade? Cognição, racionalidade, pensar lógico. Quantas disciplinas vocês tiveram na escola sobre educação emocional, por exemplo? Se alguém teve, fala, eu tive. Eu não tive na minha escola. Então, assim, nós estamos em uma cultura que valoriza essa questão da cognição e do racional. Então, é natural que a gente desenvolva mais isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se tranquilizar que tá tudo bem. Depois, passa-se por um processo, que aí existem várias estratégias e passa muito por autoconhecimento, tá? Cada história é uma história, gente. E aqui eu não tô aqui para responder questões individuais, não sou a psicóloga da revista que você fala uma questão. Não é isso. O processo de autoconhecimento é um pouco mais profundo do que isso. Cada história vai ser uma história, mas em geral, o conectar com a emoção, muitas vezes, o que eu acabo fazendo muito, por exemplo, na minha prática com as pessoas que eu acompanho em terapia, é voltar a aprender a sentir. O voltar a aprender a sentir, porque a grande maioria das vezes as nossas emoções e sentimentos elas estarão anestesiadas. Nossa cultura é muito boa em fazer com que a gente anestesie emoções. Nós somos bons nisso, né? Entretenimento, comida, esporte, até os processos de autoconhecimento podem ser utilizados para anestesia. Tudo que existe, trabalho, pode ser utilizado para anestesiar emoções, né? Hoje a gente tem um boom aí de diferentes práticas e a gente fala um pouco hoje também em positividade tóxica, né? Que é essa ideia de que a gente não pode sentir emoções negativas, quando na verdade nós viemos aqui para sentir todas as emoções. A história do contexto que eu falei para você significa, se eu tô num contexto adverso e eu reajo a esse contexto com alegria, não tá coerente. Agora, como eu identifico essa emoção e como que eu coloco para fora, né? Como que eu acho uma via de canalização dessa emoção funcional? A gente não aprende isso, a gente aprende a anestesiar. E como eu disse, nossa cultura é muito bacana em nos dar formas de anestesiar as nossas emoções. Então, o primeiro passo é começar a sentir. E aí vai ter que ter uma busca pessoal, tá, Mariana? Assim, de autoconhecimento, para entender como é que essas emoções chegam em você. O que elas acionam em você. E que caminhos você pode encontrar de autenticidade para colocar essas emoções para fora. Gente, lembra de uma coisa, emoção é energia e informação. Energia porque ela é algo imaterial que acontece no corpo. Você não vê a emoção, você não cata ela. Se eu fizer um exame e abrir, você não vai catar a tristeza, a alegria, o nojo. Você vai ver os seus órgãos. Então ela é imaterial, é uma energia que corre pelo corpo, né? Ela acontece no corpo. E que é informação, ela nos traz algum tipo de informação. Então toda emoção nos informa de algo sobre nós mesmos. Quando a gente consegue compreender essa informação e dar um canal de saída para essa emoção, aí a gente está fazendo esse alinhamento. Cognição e emoção, porque a emoção ela precisa sair. A emoção vem de emover para fora. Ela precisa achar um canal de saída. Quando a gente não acha esse canal de saída para a emoção, a gente interioriza e aí ela pode dar comportamentos disfuncionais, que vai ser tema de outra live e para frente, comportamentos adaptativos e disfuncionais, que vão se manifestar às vezes nos nossos relacionamentos, eu acho que na grande maioria das vezes, nos nossos relacionamentos com outras pessoas ou com a gente mesmo. Ou pode gerar, inclusive, o adoecimento. Então, é isto. Grata para quem tá fazendo elogios. Alguém tá falando, Alexa, é isso? Sempre desconfiava desse negócio, como é que é? Ai, meu Deus, perdi, entrou outra coisa na frente. Sempre desconfiava desse negócio de ser assertivo demais, pode deixar o ser humano à mercê da manipulação social. É isso, gente. Tudo que é demais, na verdade, essa palavra, quando a gente põe na frente de qualquer frase, precisa ter cuidado, né? Primeira vez aqui, já estou amando. Mandei uma mensagem na caixa de perguntas. Deixa eu abrir a caixa de perguntas. Eu nunca abro. Mas vamos abrir, vou abrir agora. Olá, boa noite. Será que é essa? Porque tinham duas.
Eu tenho uma séria dificuldade para dizer não para pessoas abusivas. Muitas vezes... Agora, como que eu faço para ver o resto da pergunta, que eu não consigo? Muitas vezes alguma coisa. Eu vou tratar a primeira parte da pergunta porque tá 3 pontinhos, não consigo ver o resto da pergunta. Séria dificuldade de dizer não para pessoas abusivas. Quem tá perguntando isso? Nina. Nina. E depois o Ivan tá falando... Autoafirmação pode ser confundida com egoísmo? Excelente pergunta. Ivan. Nina, eu não consigo ver o resto da sua pergunta, que tá 3 pontinhos. Mas, primeiro, tem uma questão que perguntas às vezes específicas eu não tenho como responder na live, porque depende muito da história de cada um. Né? Então, eu não sei qual é a sua questão especificamente. Né? Porque eu não conheço a sua vida em 3 linhas, eu não posso dar uma solução para a sua vida. Né? Não seria responsável da minha parte, com um pouquinho do que você me descreve, eu opinar. Então a gente vai sempre falar aqui, essas lives têm um objetivo, gente, de trabalhar o conteúdo de educação emocional, tá? Então, para que vocês tenham insights sobre a sua própria vida e não resolver especificamente a vida de ninguém. Primeiro porque eu nem acredito nisso, não acho que a gente tem esse poder. Nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum mestre. Fujam de pessoas, inclusive, que deem soluções para sua vida. Tá? O nosso papel nesses caminhos é ajudar como um facilitador, para que você consiga encontrar as suas próprias respostas. Então, dito isso, só para você entender que eu não estou falando do teu caso especificamente, eu estou falando da dificuldade de dizer não de uma forma geral. A dificuldade de dizer não, grande parte das vezes, ela vai ter âncora no medo. Lembra que eu falei? Grande parte do que a gente fala da dificuldade de autoafirmação tem base a emoção do medo. Medo de de desagradar, medo do outro te deixar, medo do abandono, da rejeição, que são feridas às vezes que estão muito lá atrás na nossa infância. Medo de ser considerado egoísta, e aí eu vou pegar a pergunta do Ivan, já respondendo as duas que estavam na caixinha ao mesmo tempo, né? O medo de ser egoísta, porque a gente aprendeu na nossa cultura que ser egoísta é feio, ter inveja é feio, a gente foi aprendendo essas coisas, né? Então, o que a gente aprende? Que ser egoísta é quando a gente só olha pra gente mesmo. Então a gente tem que dizer sim pro outro, pra tudo que as outras pessoas nos propõem. Quando eu digo não pra alguma coisa, eu estou sendo egoísta, e ser egoísta não pode, é mal, é feio. E aí, Ivan, eu disse já em algumas lives, já não me lembro mais qual, mas eu já disse em algumas lives que qualquer característica que você possa pensar, se você tá no extremo delas, você sempre vai estar fazendo aquela característica pro outro ou pra você. Então, se eu nunca sou egoísta com os outros, eu sempre estou sendo egoísta comigo. Porque eu estou sempre abrindo mão das minhas necessidades em função da necessidade do outro. Se eu sou generoso e altruísta o tempo inteiro com as outras pessoas, eu tô dizendo sim para os outros, mas eu tô dizendo não para mim. Porque vai ter momentos em que eu não concordo com o outro. Vai ter momentos que a minha necessidade é diferente da necessidade do outro. O inverso também é verdadeiro. Né? Então, se eu falo não para o outro o tempo inteiro, não, porque eu só penso nas minhas necessidades, significa que eu não estou conseguindo achar um canal de contexto. Lembra que eu falei do contexto? Que eu não estou conseguindo achar um canal adequado para expressar a minha autenticidade. Então, eu a expresso simplesmente cortando relação com o mundo externo e só me preocupando comigo como se eu fosse um ser isolado no mundo, quando nós somos seres relacionais. Então, eu acho que a preocupação de ser egoísta talvez seja uma das grandes, ser considerado egoístas, talvez seja uma das grandes questões que colabora para a gente abrir mão da nossa autoafirmação. Porque a gente acha que autoafirmação tem a ver com você ser agressivo, tem a ver com você só estar pensando em você mesmo. E a gente não consegue fazer nada pelo outro, gente, que a gente não consiga fazer pela gente. Se eu estou sendo generoso com o outro, fazendo autossacrifício,
essa generosidade que eu tô tendo com o outro, ela não é autêntica. Ela nada mais é do que um processo de manipulação para que o outro assuma uma dívida comigo. Porque eu só consigo ser generosamente autêntico com o outro se eu sou generoso comigo mesmo. Eu só consigo ter compaixão com o outro se eu tenho compaixão comigo. Eu só consigo... eu nem falo em perdoar o outro, porque eu acho que perdão pro outro nem existe, né? Todo perdão é auto-perdão. Então nem vou usar esse exemplo. Mas assim, se eu digo sim pro outro o tempo inteiro, eu tô dizendo não pra mim o tempo inteiro também. Então esse sim que eu disse pro outro também não vale nada. Sabe? Mas eu acho que sim, eu concordo com você. Eu acho que o medo de ser considerado egoísta, muitas vezes, nos faz abrir mão da nossa autoafirmação. O medo de desagradar, de criar um clima, né? E aí, quem paga essa conta? A nossa autoestima. Porque a nossa autoestima sabe que você está dizendo não para você mesmo. Tá bom? Primeira live que assisto, já quero a próxima. Estamos aqui todas as segundas-feiras, Michele. Hoje começou um pouco confuso, que foi entrando ligação aí. Espero que não seja nada grave. Mas aqui toda segunda-feira a gente tá por aqui. A maioria dos clientes vem de clientes por medo de perder, vou aturando. Nida, você mesmo já tá dando a sua resposta. Tem que trabalhar esse medo do abandono e da perda, né? Você é uma querida. Oi, Jorge, um beijo, que saudades. Vamos ver se temos mais 5 minutinhos. Talvez dê tempo de alguma coisa. O William tá perguntando formação em TCC, Diane. A primeira, sim, lá atrás. Eu sou de uma universidade que é a Universidade de Brasília, que é muito, muito ancorada na abordagem comportamental. Mas ao longo da minha vida eu passei por outras abordagens. Hoje eu tenho uma âncora muito grande na psicologia analítica e junguiana, na abordagem sistêmica também. Mas acaba que eu sou atravessada por várias outras coisas, William. Então eu estudo Vedanta, eu tenho um pé aí no conhecimento oriental, que aí atravessa um pouco a minha fala de algumas formas, mas da psicologia, a minha formação inicial lá atrás, 20 anos atrás, foi mais comportamentalista, mas hoje não tanto. Mas essa questão das abordagens para mim também dá uma outra live, porque eu acho que a gente vai aprendendo a integrar essas coisas, né, na nossa prática psicológica. Legal. Voltar a aprender a sentir. Sempre desconfiava desse negócio de... isso aqui eu já li. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente finalizar. Live vai ficar salva assim. Quando a gente é verdadeiro em nossos sims, a Lê tá falando, a sensação é de leveza. Exatamente. Exatamente. Quando a gente é verdadeiro, a sensação é de leveza. Isso é um sinalizador. Por isso que o corpo é um grande sinalizador emocional. E quando fazer pelo outro gera prazer? A gente tem que investigar melhor, né, do que você tá falando. Mas se o fazer pelo outro, que gera prazer, tá indo contra... Porque não é questão de fazer pelo outro ou fazer por si, gente. Não sei se vocês estão entendendo. A questão não é na atitude objetiva, é o que tá por trás da atitude. Eu posso fazer pelo outro, desde que eu não esteja, ao fazer pelo outro, passando por cima de uma necessidade importante minha. Inclusive, a gente faz coisas pelo outro o tempo inteiro, né? Só que a grande questão é, esse fazer pelo outro passa por cima de alguma questão que é minha? Esse fazer pelo outro é algo compulsivo, que a gente vai falar de codependência emocional, né? É algo compulsivo, que eu não consigo parar de fazer pelo outro, inclusive eu estou fazendo pelo outro o que ele precisa fazer por si próprio? Essas são as perguntas que a gente precisa se fazer quando a gente fala, né, de fazer pelo outro, etc. Mas tá falando, às vezes deixar passar algo é melhor que a treta que vai arrumar. A questão também não é se você vai deixar passar ou não vai deixar passar. A questão é que canal que você vai usar para transparecer, para colocar para o mundo a sua verdade em relação àquilo.
Porque o deixar passar, simplesmente, tentar enganar o inconsciente, não vai funcionar. Quem vai pagar a conta é a sua autoestima. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, que bom. O Daniel tá perguntando, tem como abordar sobre carência e autoestima? Tem. Eu fiz uma live, Daniel, sobre responsabilidade afetiva, em que eu falei muito de carência afetiva. Mas eu vou falar rapidinho, 1 minuto. Não sei se vai dar pra falar rapidinho. Mas depois dá uma olhadinha, Daniel. Eu fiz uma live que eu até fiz uma analogia com o Pequeno Príncipe, né? Falando de carência afetiva, basicamente, usando a obra do Pequeno Príncipe para mostrar o quanto que essa obra, que é tão lida no mundo, é um manual da carência e da dependência emocional, né? E autoestima e carência afetiva são duas coisas que são inversamente proporcionais. Porque todas as vezes que a gente vai tentar preencher um buraco de carência, a nossa autoestima também vai pagar o preço. Todas as vezes que a gente, por carência, vai dizer sim querendo dizer não, a gente vai fazer alguma coisa que nós não acreditamos, ou vai deixar de fazer algo que acreditamos. Porque isso também é interessante, gente. Um bom termômetro da nossa autoestima, um bom termômetro da nossa habilidade de autoafirmação é não exatamente o que nós negamos, porque nós repudiamos, mas o que nós defendemos. Porque uma vida também que você só se preocupa em dizer não e negar aquilo que não te interessa é um desperdício. A gente veio nessa existência para muito mais do que isso, né? Então, um bom termômetro é o que você defende. Não se você está negando aquilo que você não quer, mas se você está defendendo aquilo que você quer e que você acredita. Esse é um excelente termômetro para saber se a nossa autoafirmação, como é que ela tá, né? Em que ponto que ela tá. Porque muitas vezes eu vou conseguir até colocar um limite, né? Colocar os meus limites, dizer os meus nãos, mas eu tô deixando de lado, eu tô fazendo lá o silêncio, como eu disse, né? Você tá lá, vê uma injustiça acontecendo do seu lado e isso mexe com você, mas você não faz nada com isso. Você não se coloca no seu relacionamento porque você prefere nem brigar, né? Você prefere evitar o conflito e o confronto, e aí você deixa o outro achar que você acredita na forma como ele está conduzindo a situação, ou que você concorda com a forma como ele está conduzindo a situação. Essa forma tem muito a ver com a situação de carência, com evitar entrar em contato com os nossos medos. Lembra que medo é a emoção que está por trás das nossas evitações psicológicas, na grande maioria das vezes. Então, um bom termômetro não se eu estou negando aquilo que eu não concordo, mas você está fazendo valer aquilo que você acredita e que você concorda. Você está dizendo sim para as suas verdades. Você muda de ideia quando você acha que a opinião do outro te fez aprender alguma coisa, te fez conhecer alguma coisa. Você pede desculpa quando você comete um equívoco. Você aceita aquele convite para sair, mesmo que você pense, quando você quer aceitar, mesmo que você pense, não vou aceitar não, porque eu ouvi lá no vídeo do YouTube que eu tenho que dizer não no primeiro convite. Sua autoestima paga o preço. Então, fazer o que a gente quer, da forma como a gente quer, e não é na forma com que o nosso ego infantil quer, mas que a nossa essência quer, é um bom sinalizador com relação à autoafirmação, o quanto que a gente está conseguindo aplicar a autoafirmação na prática. Então, pensem menos nos nãos que você não disse e mais nos sims, se você está dizendo todos os sims que você gostaria. Se você está dizendo sim sempre que você gostaria, ou de vez em quando você está dizendo não, só para manter uma imagem, só para não voltar atrás, numa opinião, só para não pedir desculpas, por exemplo. Tá? Entrou mais uma pergunta aqui na caixinha, mas acho que não vai dar tempo, porque o Instagram vai me derrubar em breve. Tatiana tá falando, de que forma que não seja agressiva, eu mostro para o outro
que não aceita o modo que ele conduz a vida. Tatiana, entra naquela mesma coisa de que as perguntas pessoais eu não tenho como responder, porque cada um conduz a própria vida da forma que quer, mas eu vou pegar a segunda parte da sua pergunta para te devolver a pergunta. Por que você quer mostrar para o outro que não concorda com a forma como ele conduz a vida dele? O que você tem a ver com isso? Mesmo que esse outro seja seu marido, seu filho, sua mãe, se você está preocupada com a forma como ele conduz a própria vida, tem alguma coisa errada. Porque cada um tem o direito de conduzir a própria vida da forma que bem entende. A gente tem que decidir se a gente quer estar perto da pessoa que conduz a vida dessa forma. Mesmo que essa pessoa seja um familiar nosso. Mesmo que essa pessoa seja o meu marido, a minha esposa, minha namorada. As pessoas que estão ao nosso redor têm o direito de conduzir a vida delas como elas quiserem. Se eu não concordo com a forma como o outro conduz a vida dele, isso é um problema meu, não é um problema do outro, né? A grande questão é como que você mostra para o outro que você não concorda com a forma como ele te trata. É sempre trazer para a primeira pessoa, gente. Sempre. O que você pode ter o direito de fazer é mostrar para o outro que você não concorda com a forma como ele te trata, como ele está na sua vida. O mais importante é você se conectar com se você está satisfeita com a forma como você conduz a sua vida. A forma como o outro conduz a vida dele é um problema dele. E aí, se ele quer mudar ou não, também é uma escolha dele. Você pode escolher se você quer participar desse processo de mudança ou não, se você quer estar próximo dessa pessoa ou não. Mas você não pode determinar a forma como o outro conduz a vida dele. Então, na verdade, você não tem que concordar nem discordar da forma como o outro conduz a própria vida. Porque isso não é do seu âmbito. Você só pode controlar e concordar e discordar com a forma como você conduz a sua vida. Isso já é muita coisa. A gente conseguir encontrar formas de coerentes de conduzir a nossa própria vida já dá muito trabalho para essa existência, gente. Não queira pegar a responsabilidade do outro para você de conduzir a vida dele, porque se a gente der conta da nossa, a gente já tem trabalho aí para uma existência inteira. Ok, meus queridos? Eu acho que não tem mais perguntinhas. Até segunda que vem. Eu nem sei porque que o YouTube não derrubou a gente, porque já era até pra ter derrubado. Bom, minha gente. Tatiana falou perfeito. Na verdade, acho que eu queria dizer a sua resposta. É isso aí, Tatiana. É isso aí. Bom, minha gente, obrigada. O pessoal que tá dizendo que gosta da live, que foi maravilhoso. Eu que agradeço mais uma vez a companhia de vocês, né? Tivemos algumas confusões aí no começo, mas depois acho que o negócio engatou. Na próxima live, nós vamos falar sobre o quinto pilar da autoestima, que é a prática da intencionalidade, ou viver com propósito. Então a gente fala do quinto pilar, depois fica faltando um pilar pra gente completar o nosso ciclo, que é o pilar de quê? O último pilar. Falaremos da intencionalidade e da integridade pessoal. É o último pilar para a gente fechar esse ciclo sobre autoestima, baseada no trabalho do Nathaniel Branden. E depois a gente vai abrir algumas ramificações, eu acho, aqui nas lives, para falar sobre autoestima e relacionamentos. Talvez eu volte a falar sobre autoestima e algumas questões mais específicas, como o Daniel propôs, autoestima e carência. A gente vai abrir algumas ramificações aqui para aplicar esse conhecimento dessas últimas 3 lives, dos 6 pilares da autoestima, na prática. Combinado? Beijo! Até semana que vem, segunda estamos de volta, no mesmo horário, mesmo bate-local. E até!